Eu sou Munduruku, sou eu, Munduruku, sempre serei. Ao lado dos meus pais, junto dos meus ancestrais estarei. Que legal. O Moçambique ele também tem um pouco, claro, uma origem nas tradições católicas, Tem. sobretudo, né? Uhum. E essas tradições, ela, claro, se confunde com toda esse sincretismo Isso. que existe nas religiões católicas, religião afro-brasileira, e até mesmo inspirado um pouco nos saberes da tradição indígena e tudo mais. Isso. Tem uma junção aí que é o que, na verdade, eu sempre acho que é o que torna o Brasil um país bonito, né? Essa capacidade de fazer esse sincretismo. Agora, e a Igreja Católica, ela sempre foi muito tolerante, eu diria assim, muito respeitosa. Tolerante não no sentido de que está suportando, não, mas no sentido também de respeitar que faz parte de um movimento, né? Um movimento da própria cultura, né? Do próprio jeito da cultura se movimentar e se organizar. Você, viu aí que aconteceu em São Luís do Paraitinga, né? Do padre lamentável. Recusar a entrada do Moçambique Taubaté, né? Na igreja e tudo mais. Como é que você, como parte de um movimento desse, como é que você se sentiu? Olha, em si eu me senti ofendido, que é um ser religioso que traz os ensinamentos de Deus. Se ele parar para analisar o tanto de estudo que um senhor desse tem, ele devia ter respeito à tradição e à memória dos antepassados. Que os antepassados que ensinou esse povo de agora, como estou eu. Na falta do meu pai, tá eu tocando. Mas eu acharia que, sei lá, eu acho que a própria população e o povo devia chegar nele e dar, como se diz, não é dar um esculacho, é o poder público, as autoridades. Se bem que merecia. Merecia. Afastar nem vou falar um padre, afastar esse cidadão que não tem respeito. Ele não tem respeito. Que uma tradição é igual nós saímos, o senhor precisa ver não que nós vamos, como nós somos respeitados. Nós somos muito respeitados. E outra coisa que nós carregamos de bom, que esse grupo que entrou lá, leva a imagem de São Benedito na bandeira. Não importa que seja São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, muitos santos que tem muitos grupos de vários tipos de santo. Então, para falar em santidade, ele caminhou para um lugar santíssimo, que era para ter respeito à nossa tradição. Eu acho muito desrespeitoso. E outra coisa é que ele não enfrentou o Bira. Se enfrentar eu chegava na barba dele e ia falar com ele. Falar assim, olha aqui, quantos anos o senhor tem? Eu imagino que aquele padre lá tem menos idade que eu. Deve ter uns 50 e poucos anos, sei lá. Eu falava, eu tenho 64 anos de sabedoria. O que eu aprendi nessa vida é respeito, é respeitar. Muito bom. Amaro, e você, o que me diz disso? Olha, é lamentável, né? Espero que nem o próprio mestre Bira colocou essa questão. É um homem que tem conhecimento, não é um leigo, Daniel. Ele se exaltou, né? Expulsou. Eu até vou deixar uma pergunta pro mestre Bira aqui, se alguma vez ele foi expulso ou impedido de entrar. Vou deixar essa pergunta pro senhor responder daqui a pouco. Mas, assim, algo tem que ser feito, porque isso está sendo contínuo. A gente viu em São Luís, mas São Luís é um caso. Tem outras situações semelhantes também. O sincretismo no Brasil sempre foi, de alguma forma, respeitado, e como você bem colocou, o convívio sempre aceito. Vamos pegar a Escadaria do Bonfim, na Bahia, e outros tantos elementos históricos que foram aceitos, porque, querendo ou não, você vai ver em Roma o Moçambique tocar a congada? Não. Mas também vai ver alguém pegar pão para São Benedito, pedir casamento para Santo Antônio? Também não. Isso é nosso, é da nossa cultura. Então a igreja sempre soube trabalhar bem essas coisas. Não sei o que está acontecendo, ou até imagino, nos últimos tempos, que está fazendo com que
as coisas ultrapassem certos limites. Tá? Ninguém entrou ali para desrespeitar a igreja. Ninguém entrou ali para desrespeitar o padre. Ele entrou para levar a sua devoção, a sua forma de fé. De uma fé que é até pura. É uma fé diferente, é uma fé que respeita realmente, é uma fé que... eles saltam no escuro. São quase 10 anos que eu acompanho os grupos. E eu falo, é distinto. Eu vejo uma fé neles que eu não vejo muitas vezes dentro da igreja. Então, eu achei que foi uma falta de tato. Ele podia ter conversado de um outro jeito. Talvez não, sei lá se era o horário da missa, sabe? Chegar num outro tipo de consenso. Agora, aquele tipo de atitude que é violenta, é de uma ignorância, foi assustador. Aquilo lá foi assustador. Me preocupa o que isso vai gerar, como isso vai ecoar. Se nós vamos ter repetições disso aí pelo nosso Vale do Paraíba. Isso também mostra, de uma certa maneira, penso eu, que a Igreja Católica ela tem mudado muito o seu próprio modus operandi dos últimos tempos, né? Aceitado, inclusive, ser mais intolerante do que sempre foi, né? A Igreja Católica, claro, não é exemplo de nada para nada, mas, ao menos, durante um bom tempo, ela soube conviver com esse sincretismo, né? Soube pregar esse sincretismo e soube também conservar, preservar de uma certa maneira, porque é uma maneira de manter os fiéis próximo dela. Sim. Então é uma estratégia também de manutenção dos seus fiéis, né? Porque é isso, a Igreja Católica vem de uma tradição milenar. Ela foi aos pouquinhos descobrindo que existem 1000 formas de a gente acreditar, né? E que cada lugar tem a sua maneira, né? Vai ser assim na Índia, vai ser assim na China, se é possível ter igreja na China, vai ser assim em todos os cantos, né? Entre os indígenas, de um jeito também que leva em consideração o fato do indígena poder cantar na língua, poder rezar na língua dele, né? Fazer o culto de acordo com a realidade local. Sempre foi assim, né? Apesar de ser uma imposição, a religião católica é uma imposição, como a religião cristã é uma imposição em todo quanto é canto, mas ela sempre também primou por essa delicadeza, né? Uma delicadeza, não sei se falsa ou não, se oportunista ou não, mas o fato é que sempre houve essa tentativa de aproximação para manter os seus fiéis ali dentro do circuito da crença católica. E um fato como esse, que é muito visto ser cometido às vezes pelos evangélicos, os cristãos evangélicos, sobretudo para o culto de origem de matriz africana, a gente se assusta um pouco, se espanta um pouco e vê que talvez, de fato, como você lembrou, pode ser a influência mesmo de um discurso que tem proliferado na sociedade. Que acaba clamando violência. Que acaba trazendo para esse lado. Munduruku, eu sou Munduruku, sou eu, Munduruku, sempre serei. Ao lado dos meus pais, junto dos meus ancestrais,